Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com Will. Estamos iniciando hoje nosso 68º episódio com o tema Atitudes falam mais que palavras. Eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. E se você ainda não segue o canal, eu gostaria de pedir que você seguisse o canal, que curtisse, comentasse, compartilhasse, para que a gente pudesse alcançar mais pessoas. Acredito que vocês perceberam, né, que eu estou em um ambiente um pouquinho diferente, é porque eu estou no interior, na cidade de Surubim, a minha terra natal. E hoje a gente vai gravar o episódio daqui. Que seja uma jornada resiliente de autoconhecimento, né? Quando a gente para refletir tudo isso sobre as atitudes, sobre ações, sobre o que é que as pessoas falam, o que é que elas fazem, que muitas vezes não convergem, muitas vezes são coisas completamente diferentes. E a gente precisa filtrar e analisar verdadeiramente, colocar numa balança o que é que pesa mais para mim, se é o que o outro disse, se é que o outro faz, né? Eu também refleti, inclusive, minhas próprias atitudes, né? Porque pode ser que em alguns momentos da vida você diga uma coisa, mas esteja sentindo outra. Então a gente precisa perceber se as nossas ações e se as nossas palavras, elas estão, o nosso discurso, no caso, eles estão convergindo, eles estão indo na mesma direção. Se não, o que é que fala mais forte dentro de mim e o que é que fala mais forte dentro do outro, né? Até porque as ações do outro também refletem na nossa vida. Então a gente precisa refletir tudo isso, seja nas nossas relações amorosas, seja nas nossas relações familiares, seja nas nossas relações de amizade ou inclusive nas nossas relações profissionais, né? Então, muitas vezes as pessoas elas são incoerentes em relação aos seus discursos, né? Porque elas dizem uma coisa e fazem outra. E nós ficamos reflexivos, o que é que ela realmente quer me dizer? O que é que ela realmente está querendo me mostrar? A partir do momento que eu vou amadurecendo, eu vou dando cada vez mais importância para as ações do que para as palavras, porque infelizmente ou felizmente, né, depende do ponto de vista de cada um, a gente percebe que às vezes as pessoas dizem coisas relativamente agradáveis, bonitas, mas que as suas ações não estão condizentes com aquilo que elas estão falando, né? Elas dizem uma coisa, mas fazem outra. E aí a gente precisa analisar, muitas vezes até de forma bem racional, o que é que eu vou dar mais valor, o que é que eu vou dar mais importância, né? Porque muitas vezes a gente também se coloca em alguns lugares por aceitar coisas que não deveríamos aceitar, né? Tipo, se não tá confortável para mim daquela forma, daquela situação, cabe a mim me retirar dela, né? A gente não é obrigado a tolerar coisas que não nos são agradáveis. Então a gente precisa refletir tudo isso, né? E o que é que as minhas ações elas dizem sobre mim? Eu acho que eu preciso refletir muito, ter esse olhar para dentro quando eu paro para analisar as minhas próprias ações. Eu acredito que as minhas próprias ações, os meus próprios movimentos, elas dizem mais, elas são mais fiéis àquilo que eu estou sentindo, né? Eu vou agir normalmente em direção àquilo que eu quero, àquilo que eu desejo, né? É mais comum, não quer dizer que seja sempre dessa forma, mas eu acho que é mais comum. Então, quando a gente para se analisar o que é que as minhas ações, o que é que os meus movimentos, o que é que as minhas atitudes, elas estão dizendo para mim mesmo, eu consigo olhar e identificar o que é que eu estou querendo, o que é que eu realmente estou desejando, porque às vezes até para as pessoas a gente diz uma coisa e nas ações a gente faz outra. Então, se não estão convergentes, né, se elas estão em sentidos opostos, o que é verdadeiramente que eu quero? Isso eu só vou conseguir identificar quando eu fizer essa análise. E é uma análise bem racional mesmo, sabe? Não é uma análise assim superficial. Eu vou olhar para dentro e perceber o que é que eu verdadeiramente estou querendo. É o que eu estou dizendo às pessoas ou o que eu estou fazendo. Teve até um episódio, né, que eu abordei com o tema No escuro, quem é você? Então, por exemplo, quando as pessoas não estão lhe observando, quando não estão lhe analisando, quando não existe um olhar sobre você, que você está sozinho em um determinado espaço e você consegue se analisar sem que tenha influência de outras pessoas. O que é que essas atitudes, o que é que essas ações estão verdadeiramente dizendo sobre você? Então, eu acho necessário a gente fazer esse tipo de análise porque a gente encontra as respostas
que a gente precisa, né? Ou se não, pelo menos já é uma luz, é um caminho para a direção que a gente deve tomar. Eu sempre vou acreditar muito na força do exemplo. Quando a gente fala em ações, não tem como não pensar no, no gesto, né? No que é que o outro me ensina, o que é que o outro me diz, o que é que ele traz de exemplo para mim. Eu, como professor, sempre estou nessa posição de que eu sei que tem pessoas que vão se espelhar em mim, que me admiram, que me observam, né? Então eu busco ser muito coerente com o meu discurso. E uma coisa que eu digo, inclusive, muitas vezes, tanto nas minhas conversas pessoais quanto nas minhas conversas profissionais, ou às vezes até no ambiente escolar, né? Eu digo, eu nunca vou concordar com aquela frase que as pessoas dizem: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu acho isso o discurso mais hipócrita que existe no mundo, sabe? Eu acho que a gente educa e a gente ensina pelo exemplo. Então, é as minhas ações que elas vão ensinar o outro alguma coisa, sabe? É aquilo que eu faço. Então, principalmente você na posição de responsável, de pai ou mãe, enfim, sabe, que tem essa responsabilidade maior, eu acho que a maior forma de educar o filho é através do exemplo. Então, não adianta você dizer uma coisa e você fazer outra, porque para criança aquilo vai ser confuso, para criança ou adolescente. Como é que ele me diz para fazer uma coisa, mas ele próprio não faz? Né? Então, acho sim que a gente educa é através do exemplo. Sem o exemplo, isso aí não funciona na prática. Só prometa o que está disposto a cumprir. Isso é muito importante, cara. Eu acho que às vezes, principalmente nos relacionamentos amorosos, sabe? Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam dizendo discursos bonitos porque sabe que vai agradar ao outro, mas não é aquilo que ela quer de verdade, não é aquilo que ela sente, não é aquilo que ela deseja fazer. Então é um discurso muito imediatista para aquela situação, para consertar um conflito, para amenizar alguma coisa, sabe? Mas eu acho que acaba se tornando muito pior, porque a partir do momento que você promete algo, cria expectativa no outro. E isso vai gerar coisas dentro do outro. Imagina ele esperar por algo que não vai vir, né? Então isso é muito complexo. Eu acho que falta um pouco até de cuidado, né? Quando você promete algo que você conscientemente já sabe que não está disposto a cumprir. E às vezes as pessoas prometem isso só para também reatar um relacionamento, né? Não, teve uma discussão, acabaram, tudo mais, e ali aproveita da situação, do contexto para prometer coisas para conseguir ter o outro de volta na sua vida, mas que a pessoa já tem consciência de que não está disposta a cumprir aquilo, é realmente só para reatar o relacionamento. Então é muito irresponsável da parte de quem faz isso, sabe? Eu acho que a gente tem que, sempre quando eu falo na questão de conversas difíceis e tudo mais, a gente tem que ser honesto e transparente nas nossas relações, porque o outro, se tiver de ficar, de permanecer ou de ir embora, vai ser baseado na verdade, vai ser baseado em quem nós somos, e não naquele personagem que a gente cria para agradar o outro, sabe? Até porque se a gente cria um personagem, a gente também não está sendo honesto com a gente. Porque a gente tá sendo quem a gente não é só para agradar uma pessoa e a gente foge da nossa essência quando a gente faz isso. Então, são vários caminhos, eu acho que é muito complexo a decisão de querer manter o outro na sua vida ou de permanecer na vida do outro, sabe? Eu acho que se esses movimentos tiverem de acontecer, tem que ser no lugar da verdade, da lealdade, da honestidade. Não há por que você assim, fantasiar uma coisa que não é real, sabe? E muitas vezes também dentro dos relacionamentos, uma coisa que pesa, né, é o silêncio, sabe? Porque o outro muitas vezes espera que você diga algo, espera que você faça algo e você fica nesse lugar de perceber que tem alguma coisa para ser consertada, perceber que tem alguma coisa que precisa ser mudada, que precisa ser conversada e fica ali, sabe? Sem dar o retorno. É ruim quando a gente tá num relacionamento e a gente espera ações, espera conversas, espera trocas do outro e a única resposta que vem é o silêncio, sabe? Eu acho que o único silêncio aceitável na vida, obviamente em algumas situações que é sabedoria a gente se mantém em silêncio, também tem isso, né? Mas assim, quando parte do outro, o único silêncio
mais palatável, mais aceitável que a gente tem é o de Deus, porque às vezes é uma forma de cuidado com a gente, né? Mas em relação ao ser humano, a gente precisa sim se comunicar, a gente precisa sim ter esse tipo de troca nos nossos relacionamentos, porque se não tem, alguma coisa não tá legal, sabe? Isso é um indício de que alguma coisa precisa ser ajustada, precisa ser consertada, porque não existe relacionamento sem diálogo, não existe relacionamento sem troca, não existe relacionamento sem conversa, né? E principalmente quando tá num momento de conflito, de situações desconfortáveis, né? Eu acho que o outro espera uma troca e que a gente também tem que ter essa troca com o outro, né? Chegar e conversar, porque também, sempre quando eu falo de relacionamentos, de trocas e tudo mais, eu falo no lugar de colocar também a minha responsabilidade nisso. Nunca é algo que cabe só ao outro. Eu também preciso fazer esse tipo de movimento, também cabe a mim, né? E a gente precisa tomar pra gente aquilo que é de responsabilidade nossa. Não adianta terceirizar a culpa, não adianta colocar a responsabilidade para o outro se a gente também não fizer a nossa parte. A gente também precisa colocar a empatia em prática. Empatia não é só uma palavra bonita que virou modinha, que não sei o que lá. Eu acho que para todo relacionamento saudável, a gente precisa sim ter empatia em diversas situações, sabe? Porque o outro enfrenta dificuldades, eu enfrento dificuldades, e no meio das nossas relações precisa haver esse tipo de troca, né? Demonstrar cuidado, demonstrar respeito, demonstrar afeto, demonstrar amor. E principalmente isso através de gestos, né? Tem muitas pessoas que esperam ouvir um eu te amo, por exemplo, e o outro ele tem até dificuldade em falar, em externalizar em palavras isso. Mas muitas vezes o outro diz de tantas formas que ama a gente, sabe? Por meio do cuidado, por meio das ações, dos gestos. E por mais que é muito bom ouvir um eu te amo, né, por meio de palavras, muitas vezes as pessoas estão de fato demonstrando o amor que sente por nós por meio de ações. E aí é onde eu acho importante ter esse equilíbrio. Não ser só palavras e também não ser só ações. Eu acho que um pouquinho dos outros. Claro que a gente, de acordo com a nossa personalidade, a gente vai ter mais facilidade para uma do que para outra. Ou a gente vai ser mais de externalizar por meio de palavras, ou a gente vai ser mais de externalizar por meio de ações. Pode ser ali 70, 80% um, 20, 30% outro. Mas eu acho assim que precisa haver dos dois, sabe? Tanto das palavras quanto das ações. Mas que as nossas ações elas sempre serão mais importantes, sabe? Eu preciso demonstrar que eu amo o outro nas minhas ações. Não adianta eu dizer te amo e eu não cuidar, não me importar, não tá ali presente, sabe? Não ajudar, não estender a mão. Porque aí se torna um discurso vazio. É onde eu só falo, falo, falo e nunca demonstro nenhuma ação para confirmar esse tipo de discurso, esse tipo de declaração, de sentimento e de afeto, né? Porque senão fica só nesse lugar, né? De falar bonito e não ser algo verdadeiro, sabe? Porque tem tanta gente que tem discursos tão bonitos, que falam tão bem, que chegam, inclusive, com esses discursos a nos tocar. Mas o vento leva essas palavras, sabe? Por quê? Porque nas ações a pessoa não demonstra isso. Então fica muito difícil, porque a gente nas nossas relações é óbvio que a gente espera que o outro demonstre que tem sentimento por a gente, né? E muitas vezes as pessoas acabam vivendo relações. A gente faz uma ligação com rede social, sabe? Não que rede social seja um medidor e que seja fiel ao que a gente vive, até porque a gente sabe que a gente posta 1%, 10% ali da nossa vida em uma rede social, né? A gente tem uma vida tão mais além de rede social e que muitas vezes, inclusive, que as pessoas postam em rede social não condiz com a realidade. Mas muitos relacionamentos, principalmente dessas gerações atuais, né? Às vezes não tem troca nenhuma em rede social de demonstrar que o outro faz parte da sua vida, sabe? Que me faz contestar em algumas situações, em alguns casos. Será que realmente existe afeto? Não é porque tem que estar postando coisa direto. É no lugar do não posta nunca, sabe? Tipo, nunca posta, nunca tem uma demonstração de que eu tenho espaço, que eu tenho importância na vida daquela pessoa, porque ela nunca posta nada comigo. Então é no lugar do nunca. Não é que você tem que estar postando.
Já também tem o outro lado de que as pessoas postam coisas extremamente bonitinhas em rede social, né, declarações e tudo mais, mas na prática não vive aquilo. É um relacionamento abusivo, é um relacionamento tóxico, é um relacionamento cheio de discussões, sabe? Enfim, é incoerente o discurso com a prática. Então, eu acho assim que a rede social ela tem um espaço na nossa vida e que a gente pode demonstrar algumas coisas por meio dela, sim, né? Mas que não seja no lugar de precisar também provar alguma coisa para alguém, porque a gente não precisa provar nada para ninguém, né? E a gente também sempre tem que entender que a gente tem que deixar claro para o outro aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Que vem, inclusive, para quando eu falo deixar claro, é no sentido do outro perceber nas minhas ações que eu amo ele, sabe? Que esse afeto é real, é verdadeiro, que a minha prática diz isso, demonstra isso claramente. E tanto também no aspecto do próprio discurso, conversa, né? Do deixar claro o que pensa e sente. Ou seja, na minha conversa, na minha troca com o outro, inclusive ter conversas desconfortáveis, sabe? Conversas que não são fáceis. Porque para todo relacionamento a gente precisa ter isso. E para que todo relacionamento ele seja duradouro, eu acho que a gente precisa regar essas relações, que é uma coisa que inclusive eu já falei aqui outras vezes. Então, as ações, elas serão importantes para que o meu relacionamento ele solidifique, para que ele se torne um relacionamento forte, sólido. Porque senão, eu acho que o outro vai perdendo o interesse, sabe? Porque é uma relação que ela não é alimentada, é uma relação que ela não é cuidada, que ela não é zelada. Então, tende a cada vez mais esse sentimento ele ir diminuindo ou ir enfraquecendo, sabe? Então, se eu não cuido, se eu não demonstro, se eu não deixo claro, possa ser, inclusive, que isso gere dúvidas no outro. Será que o outro realmente me ama? Será que eu estou nessa relação só perdendo tempo? Será que eu não estou insistindo em algo que não é para mim? Então, eu acho que as nossas ações, elas sempre vão gerar coisas no outro, que podem gerar coisas positivas, mas também podem gerar coisas negativas se a gente não tiver cuidado, né? E sempre sair desse discurso e pôr tudo em prática, sabe? Demonstrar na prática, não ficar só no dizer, no falar, no, sabe? Eu acho que o outro vai sempre esperar ações da nossa parte, assim como eu acredito que a gente também espere ações por parte do outro, né? E eu acho que quando a gente tá num relacionamento, a gente precisa compreender que a gente deve fazer o certo, sabe? Mesmo quando o outro ele age errado. Relacionamento é complexo, né? Então, assim, eu sempre busco muito pensar as minhas ações para que depois isso não gere arrependimento, sabe? Eu acho que tem coisas que a gente erra no relacionamento, tem coisas que a gente falha no relacionamento, que a gente traz como lição, como aprendizado dos relacionamentos passados, para que a gente não volte a repeti-los, né? E então é sempre pensar muito bem antes de agir, pensar essas ações, né? E mesmo quando o outro agir errado, eu acho que a gente tem que agir certo no aspecto de eu tenho que ser coerente comigo, sabe? Com meus princípios, com os meus valores. Eu vou chegar e conversar, tentar consertar aquilo que precisa ser consertado. Por isso da importância de conversa, de diálogo no relacionamento. Eu acho que se não tem diálogo, não tem conversa no relacionamento, o relacionamento ele tende muito a fracassar, sabe? Porque a gente não tem bola de cristal, a gente não tem como adivinhar o que se passa dentro do outro e o outro também não tem como adivinhar o que se passa dentro da gente. Então, se a gente não conversa, se a gente não deixa claro tudo isso, a gente tem uma grande tendência a que o relacionamento não dê certo pela falta de diálogo. Obviamente, isso é um dos pontos, né? Tem vários outros que vão fazer com que dê certo ou não dê certo também, né? E uma coisa importante, eu acho até pesada, sabe? Um dos tópicos aqui que eu coloquei na hora que eu montei o episódio de hoje, né? O roteiro, e que diz assim: coloque-se no lugar de trouxa de forma consciente. Acredite nele se quiser. Então, o que acontece? Quando eu falo assim, coloque-se no lugar de trouxa de forma consciente, você acredita se você quiser, sabe?
Muitas vezes as pessoas têm esse discurso bonito e que a gente sabe que fica só no discurso. Está em um relacionamento onde não existe respeito, onde não existe reciprocidade, onde não existe troca, onde não existe afeto, onde não existe diálogo, onde faltam coisas que são básicas e são essenciais para um relacionamento dar certo. E você vai se colocando nesse papel, mas se você se coloca nesse papel, se coloque de forma consciente. Aceite ser trouxa, sabe? Porque se ele diz uma coisa e não cumpre com o que ele diz, se ele diz uma coisa e não age daquela forma, cara, já tá muito claro para você de que aquele lugar não lhe pertence, de que aquela relação não lhe cabe. E aí você vai insistindo em algo que nitidamente não é para você. Então aceite o papel de trouxa e não reclame, porque o outro não vai mudar. Nós não temos capacidade de mudar o outro. O outro ele só muda quando ele quer, quando ele deseja mudar, né? O que a gente pode fazer é pontuar coisas que nos incomodam e que precisam serem melhoradas. Mas se a gente pontua essas coisas e mesmo assim o outro não muda em absolutamente nada, não faz questão de melhorar, não faz questão de moldar algumas coisas para que fique um relacionamento mais saudável, né? Não estou dizendo que a gente vai controlar o outro, que o outro tenha que fazer exatamente aquilo que a gente quer, porque também não é assim que funcionam as coisas. Mas se você coloca, apresenta para o outro coisas que são desconfortáveis para você e o outro não muda, né? E se não há respeito em um relacionamento, se há traição e você tá se colocando naquela posição do eu vou perdoar, não sei o que lá, aceite ser trouxa, calado, porque isso não vai mudar, né? Você não muda o outro. Então é muito nesse lugar de vou compreender de que o outro não vai mudar e eu estou me sujeitando a aceitar ficar naquele lugar. Infelizmente é isso, sabe? E aí entra outro ponto, que é a questão da responsabilidade emocional, que tem que haver das duas partes, né? A gente não pode cobrar responsabilidade emocional só parte do outro. Eu também tenho que ter, sabe? Se eu percebo que não tenho sentimento suficiente para aquela pessoa, com aquela pessoa, porque também eu estou insistindo em algo ali, sabe? Ou se eu percebo que o outro não zela, não tem cuidado, não tem respeito comigo, que falta de fato essa responsabilidade, que eu não tenho o retorno que eu gostaria de ter, aí também cabe a gente refletir, né? Tipo, se não tem responsabilidade afetiva, eu estou me mantendo ali à espera de quê? Vai haver de fato essa melhora? Existe essa possibilidade de mudança por parte do outro? O outro tem consciência de que as ações dele não estão sendo positivas em relação a mim? Então eu estou deixando tudo isso muito claro. Eu também estou fazendo esse movimento porque responsabilidade afetiva, minha gente, é uma coisa essencial para qualquer relacionamento dar certo, sabe? Então, se não tem, se o outro não cuida, não se importa comigo, não se importa com o que as ações dele estão causando em mim, é um momento de eu refletir a relação, sabe? Refletir de forma bem profunda mesmo, porque senão você vai ficar se sujeitando a lugares, a situações e relacionamentos que não lhe cabem e que, inclusive, você pode sair completamente ferido. Então, é muito da gente refletir esse lugar, sabe? Da responsabilidade da minha parte, da parte do outro, para que a gente não se mantenha uma relação que não seja saudável. As suas ações refletem na vida do outro. Então, é aquilo que eu falei, né? A responsabilidade afetiva tem que partir dos dois lados. Aquilo que o outro faz vai refletir na minha vida, mas também aquilo que eu faço vai refletir na vida do outro. Então, a gente tem que pensar as nossas ações da mesma forma que a gente cobra responsabilidade nas ações do outro. Então, as minhas ações, elas estão demonstrando para o outro que eu me importo, que eu amo, que eu cuido, que eu zelo, que eu tenho afeto pelo outro, porque também se não tiver, pode ser o momento de inclusive eu me contestar se esse sentimento ele é bom, ele é forte, ele é verdadeiro o suficiente dentro de mim para eu me manter naquela relação. Talvez, às vezes acontece um relacionamento, ele caiu na rotina e aquele sentimento que você tinha inicialmente, você percebe que não tem mais, que se perdeu, né? E que aquela relação ela parou de fazer sentido para você. Então, se chegar a esse ponto, nada mais justo do que chegar, expor, né? Ter as conversas difíceis que são necessárias terem. E acredito que quando chega a esse ponto não tem outra coisa que fazer senão cada um seguir
o seu caminho, né? E para fechar, né, já que a gente está falando de ações e que são muito necessárias, a gente está atento a elas, tanto por nossa parte quanto por parte do outro. Quem ama, cuida, se importa e respeita. E a gente só ama, cuida, se importa e respeita principalmente nas nossas ações. Então, assim, eu digo que amo o outro, mas minhas ações estão dizendo que eu amo o outro. Eu me importo, mas as minhas ações estão demonstrando que eu me importo, sabe? Então eu preciso ser coerente com o meu discurso. Eu preciso que as minhas ações elas demonstrem de fato aquilo que eu sinto dentro de mim. Então, se eu amo o outro precisa perceber que esse afeto ele é real, ele é verdadeiro, ele precisa sentir isso. E como é que ele sente isso? Por meio das minhas ações. Obviamente também por meio dos meus discursos, né? Mas também de eu estar atento ao outro. De que ele tá me dando, dentro do relacionamento, aquilo que é básico, sabe? Que é o amor, que é o respeito, que é a troca, que é a reciprocidade, que é o cuidado, que é o se importar, o se fazer presente. Então tem tantas coisas que são básicas que se a gente prestasse mais atenção, a gente entenderia, sabe, onde a gente deve investir e onde a gente deve encerrar, né? Então que a gente olhe as ações do outro, mas que a gente também olhe as nossas próprias ações. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você e tenha te feito uma boa companhia. Obrigado mais uma vez. Se você ainda não segue o canal, siga o canal, curta, comente, compartilhe. Abraços e até a próxima.